Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui no Inova ConstruCast e é um oferecimento da Voigt Construtora. Gente, se você está procurando uma construtora de confiança, credibilidade com mais de 45 anos no mercado, entre em contato com a Voigt Construtora. E hoje o nosso convidado especial é o nosso querido Alexandre Quacquarini, da Tijolos Ecológicos RAC. E ele vai falar um pouquinho de como iniciou esse projeto, né? Essa empresa maravilhosa. E dessa nova tecnologia, porque a gente está aqui para falar sobre inovação. A gente está aqui no Inova Constru. Então, Alexandre, se apresenta para o pessoal, pode ficar à vontade. Seja muito bem-vindo aqui ao Inova ConstruCast. Boa tarde, Ivo. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento, aqui nesse podcast. Para mim é um prazer. Seja bem-vindo. E nessa parceria que a gente tem já de assim, uma data não tão longa, mas já bem intensa com a questão dos atendimentos dos clientes, né? Então, sou sócio proprietário dos Tijolos Ecológicos RAC. A fábrica fica em Contenda. A empresa já produz ali tijolos há pouco mais de 2 anos, né? Então, Legal. Nós somos em 4 sócios, fábrica em Contenda e um ponto de vendas ali na Colônia Vitimarsum. Fica lá na Colônia Vitimarsum? Na Colônia. Legal, que bacana. E me diz um pouquinho aí, por que o nome tijolo ecológico? Me fala um pouquinho por que dessa terminologia hoje nessa tecnologia nova que você está trazendo aí para o mercado. O tijolo ecológico ele já tem praticamente aí 90, 100 anos, desde quando foi desenvolvido e vem se aperfeiçoando com o passar aí das décadas. E atualmente a gente está atendendo clientes com um produto de alta resistência. Também o tijolo ecológico é conhecido como tijolo de solo cimento, né? Então, geralmente as fábricas produzem o tijolo, canaleta, o meio tijolo e através aí de uma modulação do projeto, feito aí a estrutura, o assentamento desses tijolos, e você tem uma estrutura, uma construção muito rápida, muito resistente, com conforto também, térmico, acústico, enfim, vários diferenciais aí que a gente tem no mercado. Legal. Alexandre, você falou uma coisa interessante. Você falou sobre solo, fibrocimento, mas afinal, de que é feito o tijolo ecológico? Essa aí é uma dúvida que às vezes o pessoal costuma perguntar, Ivo. Então, assim, aqui no tijolo ecológico, nós temos aqui o solo, tá? O cimento e a água. Então, através assim, dessa mistura, as fábricas elas fazem, né, toda essa mistura, direcionam ela para uma prensa, pode ser tanto uma manual quanto automática. Nós, particularmente, temos lá uma prensa automática que ela já exerce alta carga, né, em torno aí de 12 toneladas de pressão, para ela produzir, ela formar esse tijolo de alta resistência, né? No caso, essa formulação ela muda um pouco conforme a região do Brasil, enfim, do mundo, que a gente tem várias fábricas no decorrer de vários países ali que produzem o tijolo de solo cimento. Mas no caso da nossa empresa, o que diferencia às vezes das demais fábricas é que nós temos a utilização de uma terra, de um solo de propriedade própria. Então, sempre é essa mesma coloração, esse mesmo padrão. Nós sempre fazemos a análise do nosso tijolo para também garantir essa qualidade para o nosso cliente, o consumidor final, né? Sim, sim. E qual que é a diferença, né? Conta aqui para os nossos telespectadores aqui. Fala um pouquinho sobre a diferença entre o tijolo ecológico e o tijolo de cerâmica ou outro método construtivo. O que faz esse produto inovador, né? Essa inovação, ser o diferencial hoje em relação aos outros tijolos? Então, assim, ó, Ivo, quando você tem um tijolo de cerâmica, basicamente você tem aí o material sendo direcionado para ser finalizado dentro de um forno. Esse forno, nas olarias, vai queimar em torno aí de 8 a 10 árvores para produzir em torno aí de 1.000 tijolos. Aquele de cerâmica, aquele tradicional, né? E você vai ter uma resistência em torno aí de 1,2 MPa, enfim. Claro que a gente tem aí fábricas que têm
uma qualidade um pouco maior, mas basicamente o que depois vai dar resistência é o reboco, né? O chapisco, o reboco, toda a parte de finalização dessa parede. No caso do tijolo de solo cimento, o nosso tijolo ecológico aqui, nós temos essa produção fazendo a cura do cimento. Então, depois de toda a mistura, ela vai para uma prensa, essa prensa exerce aquelas 12 toneladas no caso da nossa máquina, e esse tijolo é colocado num pallet. No pallet ele é acondicionado com o plástico filme, aquele stretch. E aí essa umidade ela não vai para o ambiente, ela não se perde, ela se mantém dentro do pallet. Se mantendo ali dentro do pallet, você vai ter a cura do cimento de forma gradativa e da melhor forma possível. Dessa forma você vai ter a resistência do tijolo, que no nosso caso a gente atingiu 6,1 MPa de resistência. Então, 6,1 megapascal, né? É um tijolo muito forte. Quando a gente compara com algum outro concorrente de tijolo ecológico, a gente sabe que tem várias marcas, várias fábricas muito boas, mas seguindo normas da ABNT, para estar no mercado sendo comercializado, o tijolo ecológico ele precisa ter pelo menos 2 MPa. Então, que a gente acaba vendo que, nesse caso, a qualidade do nosso já está muito boa, mas o nosso objetivo é cada vez melhorar mais. Alexandre, conta para quem está em casa agora se é necessário rebocar esse tijolo, se existe alguma proteção que possa passar nele, porque a gente vê que ele é um tijolo bonito, né? Eu não sei por que os arquitetos ainda não... 100% deles não aderiram em algum local da residência, porque eu posso falar que a minha residência foi feita com tijolo ecológico e fica muito bonito o ambiente, bonito. Um designer muito diferenciado. Então eu queria que você contasse, né, para nossos ouvintes aí, que estão nos assistindo, né, como que ele pode deixar esse tijolo, o que ele pode mudar nesse tijolo, moldar, enfim. Ele pode deixar à vista, pode rebocar, qual que é a forma de utilizá-lo dentro da construção civil e na estrutura? Então, assim... Aí você pode falar mais olhando para ele, porque você está olhando muito para a câmera. Entendi. Você está dando uma esquecida nele. Tá bom? Que na verdade quando eu falo para a câmera. Então, daí você pode... Olha mais para ele, faz mais aqui. Entendi. O tete a tete. Tá bom? Na realidade eu não olhei nada, ainda nada. Então tá perfeito. Não pode. Eu tô falando com o Ivo. Tá perfeito você. Tá. Beleza. Fechou. Posso já começar respondendo daí? Pode seguir. Bom, Ivo, então assim, conforme você falou, questão de arquitetos, tanto arquitetos, engenheiros, ou até aquela pessoa que está às vezes no campo e quer construir a casa pensando no acabamento do tijolo, tá? Você tem um tijolo em que normalmente ele é produzido com uma face muito lisa, uma face bonita, padronizada, tá? Que já vem direto daquela prensa que eu falei, né? Então você tem uma prensa que exerce uma força muito grande, ele fica com um acabamento bonito. Aí você vai ter uma obra em que você vai fazendo todo o assentamento, vai levantar uma parede, você pode fazer um balcão, você pode fazer uma churrasqueira, uma parede, uma casa, um barracão, uma casa de médio e alto padrão. Nesse caso, ela foi finalizada com a face do tijolo à vista. Mas, obviamente, tem alguns clientes que não vão querer esse tijolo à vista. Tem problema? De forma nenhuma. Primeiro ponto, essa obra já foi feita muito rápida. Um segundo ponto é que, dependendo do cliente que não quiser o tijolo à vista, ele pode fazer o reboco. Posso fazer o reboco? Posso fazer o reboco. Só que eu não preciso do chapisco, diferente de uma alvenaria tradicional. Como eu posso fazer o reboco direto, o reboco, como a parede já vai ficar bem lisinha, eu posso fazer um reboco fino, 2, 3 milímetros, conforme a capacidade do pedreiro que vai fazer essa finalização. Na parte de dentro da casa, posso fazer com gesso. Então, uma peliculazinha fina também. Pode usar drywall? Você pode fazer o que quiser com essa estrutura. Até a questão de resistência, quando eu pensar na parte de um móvel aéreo. Alguns clientes falam assim, Alexandre, mas eu posso pendurar esse armário aéreo aqui nessa parede com tijolo ecológico? Eu falo, cara, esse aqui é praticamente 4 vezes mais resistente do que uma alvenaria tradicional. Então, assim, que um tijolo, não quando finalizado, né? Mas
a resistência é muito grande. Vamos falar que fosse somente o dobro. Se eu já penduro um armário aéreo num tijolo de alvenaria tradicional, como é que eu não vou colocar num tijolo ecológico que é muito mais resistente? Sim. Então, essa segurança a gente procura passar para o cliente, até mesmo para o cliente que não quer o tijolo à vista, ele pode fazer o gesso, o reboco, eu posso fazer direto uma pintura sobre esse tijolo, tranquilamente, ou até mesmo a parte do revestimento. Então eu passo um exemplo, uma C3 e coloco ela direto sobre esse tijolo. Então eu já economizei etapas, produtos, né, mão de obra e desperdício no caso aí de uma caçamba que vai com resíduos da obra, não tem problema nenhum, a gente reduz isso. Então são várias etapas que economizam para o cliente final. E é isso que eu ia te perguntar agora. Qual é a diferença de construir na metodologia comum, dos anos 50, 60, e para uma tecnologia inovadora como essa? Qual é o custo-benefício, qual é a economia dentro de um canteiro de obra? Olha, Ivo, assim, a economia é muito grande. Às vezes o cliente ele questiona em números, o valor, né? Quanto que eu vou economizar? É difícil de a gente quantificar, porque quando a gente coloca assim as etapas para o cliente entender. Se eu vou fazer um assentamento rápido, o tijolo já chega na obra nos pallets. Eu tiro do pallet o tijolo, coloco ali na parede, o pedreiro já vai assentando, né? Obviamente a gente vai conseguir fazer isso de maneira muito rápida, porque ele tem o encaixe macho e fêmea. Então é um sistema de encaixe rápido, muito fácil de ser feito, tá? Dessa forma, qualquer pedreiro, qualquer pessoa consegue fazer isso, desde que tenha o conhecimento de nível e prumo, para que a parede fique bem retinha, bem alinhada. Vai fazendo, nem que seja devagar, mas consegue fazer. Então, fazendo todo esse processo aqui, a gente vai conseguir uma casa mais econômica, mais prática de ser levantada. Facilmente o meu cliente final vai ter essa economia nessas várias etapas, né? Eu vejo que, como você falou, os milímetros para você fazer um reboco, a questão de utilizar utilizar água, utilizar a parte de caçamba, quebra-se alguma coisa nessa obra? Como que é feito encanamento, hidráulica? Como que sobe essa obra? Porque assim, a gente vê muito desperdício numa obra comum. Como a gente está falando de economia, falando sobre sustentabilidade, eu acredito que esse tijolo ele vem justamente para suprir essa necessidade que a gente tem hoje de falar sobre sustentabilidade. E gasta muita caçamba, tem muito quebra-quebra, gasta muita água, energia. Como que funciona? Quando a gente vê essa questão da obra de forma geral, pegar aqui um exemplo. Eu pego aqui o tijolo, tá? Vamos pensar que chegou na obra, eu coloquei esse tijolo aqui, eu coloco esse outro. Essa parte aqui, teoricamente, já estaria pronta, com exceção de eu passar, digamos, uma cola. A gente usa essa cola que é a base de resina, é de um parceiro nosso, né? Então, ficaria fácil eu passar simplesmente um fiozinho de cola, aqui, coloquei. Essa cola aqui, depois eu vou passar aqui a barra, faço o nível, faço o prumo, deu tudo certo, a gente já vai seguir. Então, facilidade para a gente poder levantar a parede, economizou em massa, em argamassa de assentamento, caixaria, a gente não tem necessidade, você elimina muitas etapas, então a mão de obra vai eliminar. Como que elimina, desculpa, Alexandre, como que elimina madeira nessa obra? Como que você vai ter você falou da parte de canaleta, você pode mostrar a canaleta, digamos assim, ó, a gente inicia com a primeira fiada, que são realizados com o primeiro, né, o tijolo, esse de 2 furos, né, que são os 2 alvéolos. Você vai seguir todo o contorno da casa, vai assentar com uma argamassa normal, certo? Deixando toda essa primeira fiada no nível, no prumo, certinho. Quando estiver bem seca, bem estruturada, que você vai colocar os ferros dos groutes, que são, entre aspas, assim, as colunas de metro em metro. Então, essa ferragem já vai ficar de espera ali, para colocarmos ali os tijolos, sendo feito aí as fiadas na sequência. Vai fazendo o levantamento, então você vai ter o travamento com esses groutes, essas colunas na vertical,
de metro em metro. Sim. Vai depender também do desenho que o arquiteto, o engenheiro vai acabar montando. Quando chegar em torno de 80 centímetros a 1 metro de altura, eu vou utilizar a canaleta. Então, esse aqui. Essa daqui é a canaleta. Essa é a canaleta. Que legal. Então, você vai colocar ela sobre o tijolo que ele vai fazer já o encaixe, né? Grouts vão aqui, então. Aí aqui a gente vai colocar as 2 barras de ferro. As barras de ferro. O concreto vai aqui em toda a extensão da casa. Então ela vai fazer uma amarração na horizontal. Só aí o que economiza de madeira é fantástico, né? É muito grande a economia. E a velocidade que você faz essa amarração na horizontal e na vertical, que são os graus que já estão posicionados. Passado essa medida, você vai ter depois, em torno de 80 centímetros a 1 metro, uma outra canaleta, mais essa cinta de amarração lá em cima. Um pouco antes da laje, mais uma. Então, em torno aí de 3 fiadas. Mas tudo vai depender do projeto, da casa, do barracão, enfim. Eu queria te perguntar. Você falou de laje. Uhum. Esse tijolo realmente resiste à laje? Eu posso fazer mais de um andar com ele? Como que funciona? 100%, que é claro que vai precisar das especificações, tudo certinho, né, para o projeto do arquiteto, do engenheiro. E ele, tendo esse conhecimento de qual a carga que vai suportar, aqui a gente tem, na parte desse projeto, em torno de 56 tijolos por metro quadrado de parede, do tijolo que nós utilizamos. Nós produzimos esse aqui, que tem 25 centímetros por 12,5 de largura e 7 centímetros de altura. Dessa forma, eu utilizo 56 tijolos por metro quadrado. Fazendo essa medida, o arquiteto, o engenheiro, vai conseguir estipular qual vai ser o material, questão do desenho, onde eu coloco uma coluna. A coluna eu posso fazer naquele sistema 2x2, Sim. 3x3, onde eu preciso de reforço. Aqui e ali, não importa. Ele vai fazer tudo isso, que no final eu coloco a laje comum, aquela de concreto, normal. Agora, tem uma tecnologia um pouco mais moderna, posso empregar? Com certeza. O tijolo ecológico, ele aceita, ele casa muito bem com a alvenaria tradicional, com alumínio, com ferro, com vidro, com madeira. Um projeto de uma casa com tijolo ecológico que ela tem um tchan da madeira, rapaz, é bonito demais. Aí, nesse projeto, como você falou, posso fazer de mais andares? Pode. 2 andares, 3 andares, né? Aquele sobrado com ático, pode fazer tranquilamente, contanto que isso esteja já no projeto. Agora, eu não posso fazer um projeto de uma casa térrea. Quando terminei a casa, daqui a 2, 3 anos, eu tiro o telhado e subo o resto. Claro que não. Eu preciso também pensar na segurança. Sim. Então, eu vou atrás de um profissional que tenha o conhecimento para avaliar aquela estrutura e liberar ou não, né, um segundo, um terceiro andar. Não posso utilizar o tijolo ecológico colocando em cima de uma laje de uma casa que já está feita, às vezes de uma alvenaria tradicional, e colocar lá para levantar um segundo andar. Aí seria uma imprudência, né? Alexandre, eu vi que você falou sobre resistência. E eu vi que você estava me mostrando um vídeo alguns dias atrás ali de um maçarico, o pessoal fazendo um teste de resistência. Esse vídeo está disponível aqui pra gente? A gente consegue assistir esse vídeo? Como Sim. que a gente pode fazer? Eu achei muito interessante, assim, ele é um vídeo forte, né? Esse vídeo aqui, inclusive, quero agradecer o Mauro, um amigo nosso, tá? Que fez o vídeo, o teste lá para nós. Ele tem uma fábrica que ele desenvolveu lá a questão do cola-bloco. Então ele tem as bisnagas que fazem a parte de assentamento e ele fez um teste do tijolo utilizando um maçarico. O maçarico que ele utiliza para cortar chapa de aço. Então esse maçarico chega a pegar 1.400 graus na ponta ali do maçarico, né? Matheus, acho que já dá o play ali, ó. Obrigado, Matheus. Nesse teste aqui, ó, ele empilhou os 3 tijolos e fez o teste, acionou o maçarico, deixou em torno aí de 40 minutos para mostrar o que aqui, ó. Ele coloca a mão ali atrás, né? Isso que eu acho incrível. Exatamente. Essa questão de poder colocar a mão num maçarico que está a 1.400 graus do lado de cá, se ele colocasse e ele a mão coloca, ali, olha lá, a mão dentro do tijolo. Então, assim, e o que isso demonstra aqui?
que com esse teste aqui, com um calor excessivo aqui do lado, ele conseguiu um conforto térmico. Porque aqui você tem o calor sendo dissipado, ele não atravessa a estrutura do tijolo, mesmo com tanto tempo que rodou esse teste. Então, mostrando às vezes para os clientes, fala assim, mas esse tijolo aí, se eu construir uma casa numa área muito quente, eu mostro esse teste. Por quê? Se com o maçarico ele conseguiu colocar a mão do outro lado do tijolo e até mesmo dentro do alvéolo, esse furinho aqui, se ele conseguiu colocar numa temperatura dessa, imagine se fizer isso aqui, por exemplo, numa casa de praia, por exemplo. O sol bate aqui o dia inteiro. Dentro da casa vai estar uma casa fresca, tá? O que acontece? Aí vem aquela pergunta, tá, para o calor, protege. E uma região fria, Curitiba, muito frio. Se aqui tiver muito frio, aqui não vai passar essa baixa temperatura, tá? Porque você vai ter essa proteção vindo aqui do alvéolo. Da mesma forma que a questão acústica. Quando o som, vamos pensar assim, o som bateu aqui, ele vai dissipar, ele vai proporcionar assim, um conforto na parte sonora. Funciona como se fosse o quê? Um controle? Como é que é o nome desse? O alvéolo aqui. Alvéolo. Esse furo aqui, o alvéolo, você tem aqui a parte da superfície dele relativo a pouco mais de metade do tijolo. Então, se eu tenho 2 alvéolos, eu tenho mais de um tijolo aqui de superfície para ele dissipar temperatura, a questão também é controle sonoro, né? Então, uma casa, até no caso, a casa que você mora, com tijolo ecológico, você percebe que o som lá de fora não te incomoda dentro da casa, contanto que também você tem uma proteção térmica no telhado. Então, se eu utilizar, às vezes, um telhado de fibrocimento fina com a parede de tijolo ecológico, você vai ter aí o conforto nas paredes, mas o telhado, muito quente, Sim, vai acabar prejudicando. Então, a gente acaba indicando. Não é o nosso ramo, telhado. Mas nós gostamos de fazer esse acompanhamento do cliente que a gente atende. Então, como é uma tecnologia que não está tão difundida ainda, quando o cliente entra em contato conosco, eu costumo indicar os profissionais, arquitetos, os engenheiros, as construtoras. No caso aqui a gente tem uma baita parceria com a Voigt, né? Você sabe muito bem disso. E tantas outras construtoras que a gente vai fazendo essa parceria, e empresas, investidores, para a questão de passar essa segurança para o cliente que quer. A pessoa fala assim, eu quero fazer com tijolo ecológico. E agora? Qual que é o passo? Entre em contato com a gente vai divulgando. Esse aqui é um parceiro que faz aqui o projeto com tijolo ecológico. Esse aqui é um engenheiro que já entende questão de tijolo ecológico. Essa é uma construtora que já conhece. Sabe assim? E tem depois a parte de acabamento. A gente tem vários contatos. Pessoal do acabamento. Móveis, esquadrias, enfim. É vasto network, né? Que Graças a Deus. O Alexandre é muito bom em fazer network, né? Então, ele também é nosso parceiro aqui na Voigt Construtora. Inclusive, a gente trabalha com a construção quase a seco, né? Podemos dizer assim, que é a tecnologia do tijolo ecológico. Então, Alexandre, a gente tem uma parceria muito grande. A gente é a Tijolos Ecológicos RAC e a Voigt Construtora. Você que está pensando aí em construir na modalidade tijolo ecológico, entre em contato conosco, né? Com certeza. Comigo e com o Alexandre, que você vai ter aí os melhores do mercado para poder fazer, dentro dessa metodologia, usar todos os recursos tecnológicos e também técnicos da área da engenharia para que você possa construir nessa metodologia. Só que eu fiquei curioso com a sua cola. Porque o que eu vou passar aqui? Porque na alvenaria comum a gente vai lá, faz a massa, coloca, mistura o cal, deixa de um dia para o outro, nanana. Todo esse processo. Como é que o que eu passo aí? Eu não tô entendendo. Explica para mim. Se eu pegar aqui, essa cola, muito, muito fácil, muito líquida, às vezes o cliente fala assim, cara, mas essa é aquela cola branca de colégio? Eu falo, aparentemente, sim. Quase isso. Mas ela é uma cola, essa Tijofix é de um parceiro nosso, eles produzem essa cola já diretamente com foco no tijolo ecológico. Então, aqui eu posso fazer um risquinho no tijolo, certo? E eu faço a fixação desse tijolo. Então, ele vai
ter o contato na área aqui do tijolo, fixou, em poucos minutos, na realidade, dependendo se o tijolo estiver muito seco, segundos você já tem ele já endurecendo, porque é uma cola à base de resina. Certo. Não é aquela cola branca de colégio, aquela PVA. Por quê? A hora que eu estou fazendo o assentamento, se eu utilizo aqui a cola branca de colégio, eu fixei, ela secou, perfeito. Quando eu vou fazer o grout, a colocação daquele concreto com pedrisco, nessa barra de ferro que já está posicionado, por exemplo, aqui é uma ponta de parede, tenho a ferragem, o grout, eu vou colocar aqui, eu tenho que molhar esse tijolo, pega um regador, o que você quiser, para molhar aqui e depois derramar o concreto. Se tiver com a cola PVA, ela vai amolecer com a água. Se eu resbalar nesse tijolo, deslocou. Aí deu ruim, né? Aí deu problema. Se eu fizer com a cola à base de resina, a hora que ela secar, eu tenho que nivelar bem, secou, não tem problema. Eu encharco esse tijolo, eu mexer ele, não vai mudar de lugar. Então, ela ajuda bastante até mesmo para aquela pessoa que está às vezes meio insegura. Eu não sei massa, eu não sei qual que é o quanto de cimento, areia que eu vou preparar uma argamassa para fazer. Não precisa. Você tem uma cola dessa daqui, nós indicamos em torno de 700 unidades assentadas por litro de cola utilizado. E ela é menos de R$50 o litro. Então, assim, é uma tecnologia que a gente indica para o cliente para que facilite, Sim. economize, né? Porque o principal de tudo é o nosso objetivo é viabilizar as obras para os clientes que chegam até nós. Então, esse é o nosso motivo de atender os clientes. É que eles cheguem até nós, a gente consiga viabilizar várias obras, que às vezes o cliente chega para a gente e fala assim, eu estou aqui com um projeto da minha casa, mas ficou muito caro, na alvenaria tradicional. Que eu tenho que fazer isso, aquilo, e a mão de obra ficou... Calma, dá esse projeto aqui, a gente vai analisar, a gente vai fazer a modulação. O que é a modulação? Se eu pego uma parede de 4,10 metros, então eu tenho aqui 25 centímetros e aqui eu tenho 12,5. Então uma parede de 4,10 metros, eu vou transformar ela em 4 metros, ou 4,12 metros, ou 4,25 metros. Eu tenho que fazer essa modulação. Ajeitando isso, eu consigo dar mais ou menos a quantidade de tijolos que esse cliente vai precisar, a cola para assentamento. No final das contas, a gente vai calcular barra de ferro, a quantidade de concreto e a mão de obra. Depois disso que a gente precisa, canos, né, a parte de hidráulica e elétrica, ela já vai direto aqui no alvéolo. Então, facilita bastante. E no final, a questão de telhado. Então, assim, da maneira mais assim, a parte mais grossa da construção, a gente já tem ele mais facilmente quantificado. Aí chega na parte dos acabamentos. Aí é uma outra história. Alexandre, acabei de receber aqui uma pergunta. O Roberto está perguntando para nós aqui, qual é o custo da mão de obra comparado à metodologia comum, tradicional, e a metodologia do tijolo ecológico? Me conta um pouquinho. Ivo, o que acontece? A questão de valor, fica difícil da gente falar o preço do profissional, né? Óbvio, cada profissional tem o seu valor, da sua mão de obra, enfim. O que a gente consegue é que com essa velocidade ela acaba passando também para o valor da mão de obra. Como o pedreiro, o profissional que vai fazer esse assentamento, ele faz ele muito mais rápido, a parte mais óbvia disso é que ele acabe cobrando menos. Mas quando a gente tem uma base assim, de metro quadrado do tijolo ecológico, está em torno aí de R$120 a R$150 o metro quadrado de parede. Vai ter profissional que vai falar assim, tá doido? Isso aí é muito ou é pouco? Depende, né? Então, assim, só para ter um parâmetro, né? E questão de metro quadrado de casa, da obra em si, vai variar ali uns 800, 900, R$1.000. Na minha obra eu quero uma qualidade maior, às vezes, de um material diferenciado na parte hidráulica, elétrica. Então você vai agregando, né?
Também depende do padrão que o cliente escolher, né? Exatamente. Vai ter obras que vão chegar em R$ 1.500 o metro quadrado. Você fala, opa, ali você já sabe que tem um padrão de qualidade, às vezes, dos materiais serem utilizados junto com o tijolo ecológico, diferenciados. Uma coisa que eu acho muito, muito joia para o cliente, que eu passo para ele essa situação, é como ele economiza bastante na alvenaria, de forma geral, na construção, ele consegue direcionar boa parte desse investimento que ele faria para a obra no acabamento. Então, normalmente, alguns clientes que a gente atende falam assim, cara, no final da obra eu economizei, claro, mas eu achei que ia economizar mais. Daí eu falo assim, mas como que foi o padrão de qualidade do teu acabamento? Ah, eu vi que tinha um pouco mais sobrando, eu comprei um material melhor. Falei, então, deu bom para você? Excelente, porque o nosso prazer é atender bem esse cliente. Seja ela com o nosso material ou, às vezes, com uma indicação de uma empresa que vai fazer esse acabamento, qualquer outro material que ele utilize. Às vezes o cara fala assim, putz, eu queria um acabamento X, mas não vai dar porque eu vou construir, né, do tradicional. Eu falei, então muda. Vamos fazer aqui, tijolo ecológico, e aí com aquela economia você chega naquele teu acabamento. E viabilizar isso, para nós, é uma baita satisfação. Alexandre, esse tipo de metodologia é uma metodologia nova? É antiga? Como que você me passa assim? Eu conheço os últimos 6 anos, mas é uma tecnologia muito antiga, nova? Aqui, você pode me aqui falar no sobre Brasil, Ivo, o seu Francisco Aguilar, da Jarfel Saara, isso que eu tenho conhecimento, vindo, né, da parte mais assim comercial, Sim. graças à tecnologia que ele foi ajustando, foi adaptando, foi melhorando e produzindo as máquinas que produziam o tijolo. Então ele viabilizou essa expansão na parte comercial. Então, após essa inicial expansão, aí vieram novas empresas e já foram melhorando as máquinas. E isso é natural de qualquer segmento. Então, essa parte da evolução, como a gente vê em algumas regiões, aquela prensa manual, é interessante? Claro que é, né? Eu tenho o seu mérito. Mas, por exemplo, no meu ponto de vista, a gente pegar aquele solo, às vezes, do quintal da casa, ela tem matéria orgânica. Então, nós que temos as fábricas, o nosso padrão é utilizar solo livre, né, daquela matéria orgânica. Então, a gente exclui aquela camada para não utilizar. Por quê? Com o passar do tempo, se ela degradar no tijolo, eu vou acabar tendo uma menor resistência. E isso, a pessoa que pega, às vezes, a terra do quintal da casa, mistura com cimento, mistura um pouco de água, faz a misturinha, prensa naquela manual. Aquela manual ela não tem tanta força para já comprimir a massa. Então já parte dessa questão que a compressão não é tão forte. E você utilizar um material que tem a matéria orgânica, agora vai ter cliente que vai falar assim, cara, mas é a situação que eu tenho. Perfeito, faz, vai dar muito boa, a obra fica jóia. Fica tão boa quanto de um tijolo comprado de uma fábrica que acompanha o padrão de qualidade, tem todos esses parâmetros? Não, mas é o que tem, faz com o que tem, tá perfeito. E se a gente consegue melhorar, aí fica melhor ainda. Exatamente. Né? Eu acho que até te questionei sobre a questão de abrir franquias da sua fábrica, né? Que eu acredito que quanto mais próximo da obra, se a gente pegar uma obra hoje em São Paulo, a gente vai ter um problema de frete. Então foi uma coisa que eu falei para você, o seu negócio é super franqueável, né? Mas existe esse porém. O solo que é utilizado não é o solo comum. Então você precisa ter uma perfuração para encontrar uma camada para aí poder fazer a qualidade que você exerce hoje aí no tijolo que você oferece hoje para o mercado, que inclusive pelo peso, pelas especificações, né, eu pude aqui constatar que realmente é de qualidade. Comparando até com o meu, né, que a minha casa não tem um tijolo com tanta qualidade como o seu, porque a gente tem a gente não teve nenhum tipo de problema ainda. Espero que não tenha, porque a gente faz manutenção. Sim. Né? A gente passa lá um produto, uma resina, para que todo ano ele tenha essa proteção. Anualmente ele tem essa proteção, mas visualmente e pegando no tijolo, você vê que ele não tem a mesma qualidade que o seu.
Então é isso, é a camada, é isso que faz diferença, é a quantidade de cimento, como que essa liga funciona e existe a possibilidade de levar essa fábrica para outros lugares, pensando em possíveis investidores na sua fábrica? Essa composição, Ivo, ela vai determinar, claro, a resistência, o equipamento que você utiliza vai também determinar essa qualidade do tijolo, o acabamento, a composição, aquele solo que você utiliza, a quantidade de cimento que você utiliza, o tipo do cimento interfere bastante também. No caso, nosso material é feito com o cimento CP5, cimento Ari. Então, diferente daquele cimento comum que você compra na loja de material de construção, aquele cimento CP2, o CP5 já é muito mais resistente. Então, a gente investe nisso para entregar para o cliente o que a gente consegue de melhor. Daria para melhorar? A gente está correndo atrás, né? Essa questão do solo, nós já conhecemos a composição do solo que utilizamos, que é também padrão. Então, a gente sempre segue esse mesmo padrão. Se formos para uma nova região, que dá certo para fazer, o que acontece? A gente vai ter que utilizar o solo daquela região, fazer a questão dos pallets com o tijolo, particularmente, aí vem uma questão nossa, fazer testes, esperar alguns meses para ver se realmente aquele padrão de resistência vai se manter. Porque nós vemos que se eu pego de uma região, faço o teste, utilizei, deu bom o teste. Só que e se ali dentro tem muita matéria orgânica? Eu vou saber disso daqui a um tempo. Passado esse tempo eu faço um novo teste. Deu bom? Ô Ivo, aqui dá para a gente fazer. Porque não é simplesmente você chegar numa região, montar uma fábrica, pegar uma terra qualquer, misturar com cimento, determinadas proporções, e prensar e está pronto. A gente sabe que algumas situações acontecem, mas não é o que a gente indica. A gente tem que indicar o que tem de melhor, ou, né, na medida do possível. Então, dá para fazer franquia, pensar em novas empresas? Dá certo. Porque, né, a gente tem o Brasil aí com uma diversidade muito grande, de solo principalmente, né? Mas a gente tem que sempre acertar a composição para que fique o mais resistente possível. Para que no final da obra o cliente não chegue lá e comece a esfarelar os cantinhos. E aqui você observa que não consegue esfarelar, quebrar o machinho, o engate. Por quê? Porque a gente focou na qualidade. E claro que isso tem um custo, né? Que quando a gente chega para o cliente, a gente fala assim, cara, você está procurando o mais barato ou você quer qualidade? Você quer o melhor custo-benefício. Então a gente tem um custo-benefício muito bom. Você vai investir numa casa que é para durar décadas e décadas, sem ter problema. Se você quer o mais barato do mais barato, que às vezes a pergunta tradicional boa tarde, quanto é o milheiro? Eu falo, calma lá, vamos entender o seu projeto. Me fala o que você quer, qual que é o teu objetivo. A gente começa a entender que a pessoa ela quer tanto a qualidade, mas a primeira pergunta foi o preço. Aí você começa a explicar, a pessoa fala, não, mas daí, se não for uma coisa de qualidade, não vai dar boa. Então a gente acaba trabalhando em cima disso. Eu queria até perguntar para você, aproveitar a oportunidade, para tirar algumas dúvidas, porque a gente recebe muito isso também na construtora, né? E queria saber de você, assim, quando a pessoa fala em milheiro, comparado ao milheiro do tijolo comum, por que dessa diferença de preço? Explica para o pessoal que no final, se você for colocar na ponta do lápis, eu posso falar da minha residência que foi construída nessa metodologia, a gente economizou aí 28%, né, do valor final de uma obra. Então isso tem Em quantos metros quadrados? Em 70 metros quadrados, construídos em 45 dias. Em 45 dias. Com 2 pessoas. Então economia, a gente pode falar sobre economia aqui, um pouco sobre... né, números. Em números, né? Eu não fiz reboco nem na parte de fora e nem na parte de dentro. Eu usei uma massa específica, né, com gesso, cal, outras coisas, para justamente ficar fina e eu economizar nessa obra, né? Eu queria... Meu filho nasceu naquela época, né, 2019 ali, então eu precisava construir o mais rápido possível para estar dentro da residência. Claro. Só que eu acho que o tijolo ecológico, dando aqui já que você aproveitou aí, e deu essa deixa, eu pude realmente comparar o tijolo comum para o tijolo ecológico, os benefícios externos dele, que é o quê? Termoacústico,
Então eu coloquei uma câmera. Por né, que na você frente colocou do a carro, câmera que você me falou antes? Porque na pandemia eu reclamava com o iFood que os entregadores não estavam, que eu não estava recebendo o pedido da comida, mas na verdade eu não estava escutando eles. Quando eles buzinavam, eu não escutava, eu tive que colocar um sistema de segurança para poder enxergar Conforto eles lá e ficar olhando e acompanhando no aplicativo. Então, eu acho que o benefício, pelo menos para mim, no meu depoimento sobre o tijolo, ele foi termoacústico. Acho que o principal fator ali para mim foi o termoacústico. Por quê? Porque a gente passou alguns dias atrás aqui em Curitiba, né, um inverno um pouco rigoroso, temperaturas meio rigorosas, e eu mantive uma temperatura dentro da residência em 19 graus. E no verão, 28, 31 graus, quando eu entro, está em 24 graus. Então, eu acho que essa resistência é ecológica. Por quê? Eu tenho só um ar-condicionado dentro do meu quarto. Por quê? E não trabalha no máximo. Porque eu realmente gosto mais do frio. Então, me incomoda o calor extremo. Mas a minha família toda, meu filho, minha esposa, enfim, eles tranquilamente se adaptam com essa temperatura. E no inverno... É agradável, né? E no inverno tem outro fator. Ela segura, ela retém o calor interno. Então, se você ligar um aquecedor, se você estiver fazendo comida no teu fogão e não quiser ligar o dissipador, você não precisa. Por quê? Justamente porque ele consegue manter. Ele mantém. E, né, uma casa de músico onde toca bateria, toca violão, e canta, e brinca com o filho. Então, eu não escuto nenhum barulho de vizinho, eu não escuto nenhum barulho E nem o externo, vizinho ouve o barulho teu. E nem o vizinho escuta barulho. Nunca escutei reclamação, ninguém... Tranquilo. Nunca me ligou. Uma festa. Exatamente. Então, eu acho que esse é um tijolo... Falando sobre o Inova Constru, né, pessoal? Até aproveitando, dia 7 de dezembro, né, às 8 da manhã, lá no IEP, Instituto de Engenharia do Paraná, a gente vai ter lá o Inova Constru, segunda edição. Já está aí para vocês verem. Mais informações em breve a gente vai colocar aqui para vocês. Inclusive, o Alexandre é nosso convidado especial lá. É inovação, né? E eu acho que a construção civil ela está precisando de inovação. Então, essas BIM 5D, tijolo ecológico, outras construções a seco que estão vindo também para o Brasil, eu acredito muito que essas tecnologias, além de economicamente, falando sobre economia, ela também é uma... o tempo de se construir é muito baixo. Muito baixo. É muito rápido, você constrói muito rápido, você precisa de apenas 2, 3 pessoas para construir uma obra de 70 metros quadrados. Então, assim... o pedreiro já começa a dar o start quando chega o pallet. Chegou o pallet, ele já pode começar a construir. E o melhor, já vai subindo alvenaria elétrica, tudo hidráulica, tudo automação. Junto. Se você quiser fazer automação, porque eu acho que hoje as residências já têm que se preparar para isso, você pode levar tudo junto numa construção. É muito rápido. Eu posso dizer para você que a minha experiência foi muito boa com o tijolo. Se você falar para mim, você construiria de novo, novamente nessa metodologia, porque eu acho muito fácil de você moldar aquilo que você quer, né, conforme o projeto arquitetônico, e você consegue modular isso. Inclusive, eu preparei para laje, fundação, tudo. Não fiz ainda, não é a ideia, né, mas eu já deixei preparado. Por quê? Porque futuramente, se quiser, coloca... No segundo andar está pronto. E eu tenho certeza que vai ser menos do que 45 dias ainda, porque está tudo pronto. Está tudo pronto. Então, eu achei fantástico a sua vinda aqui no Inova ConstruCast. É uma coisa que vai trazer realmente inovação, né? Então eu agradeço aí a oportunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho aí o resumo, né? E apresentasse aí a empresa para que as pessoas entrem em contato, investidores, clientes, né? Possam ter a segurança de que realmente eu garanto, pessoal, que o nosso querido Quaquá, né? O Alexandre Quaquarini, ele vai trazer aqui para vocês um produto de qualidade. A Tijolos Ecológico Hack é uma empresa já consolidada no mercado, que fez grandes estudos, que está tendo grandes avanços, fazendo grandes avanços aí na inovação, e eu acredito que isso vai trazer aqui para nosso hub de negócios aqui em Curitiba, né, grandes oportunidades para ajudar o cliente que quer essa construção. Exatamente. Às vezes você está pensando em construir ou reformar, fazer um retrofit, trazer um ar muito bacana, porque se é uma casa... se você quiser deixar ela exposta, como eu deixei, ela parece um chalé, é muito bacana, serve para o campo, serve para a cidade, serve para a praia, inclusive. Sim. Então, eu queria que você deixasse aí o seu registro, né, para que o pessoal pudesse entrar em contato com você. Ivo, só uma questão. Primeiro, a questão do valor que você perguntou em relação ao tijolo de cerâmica, ele fica um pouco mais caro realmente, tá?
quando a gente compara com o tijolo de cerâmica. Só que aqui, como você comentou, no caso né, o teu próprio caso da construção da sua casa, ele já vai sendo levantado, assentado e já fica pronto. Na casa de alvenaria tradicional de cerâmica, você vai ter argamassa embaixo, para assentamento, nas laterais, na frente e atrás, que é o reboco, né? Você vai ter a camada de chapisco, parte de massa também em cima. Então, todas essas camadas você vai ter um custo muito grande. Por isso que quando a gente comenta com o cliente que quer saber só o valor do milheiro, nós entregamos para o cliente o pallet com 448 unidades, cada pallet, né? O stretch, tudo certinho. Geralmente a gente entrega com o caminhão Munk colocado já direto aonde vai ser feita a obra para agilizar isso para o cliente. Mas, enfim, quando a gente tenta explicar isso para o cliente que liga para nós, porque às vezes ele compara um tijolo com um tijolo ecológico. Essa comparação não está muito correta, como, né? Porque você tem várias etapas ainda a serem realizadas com o tijolo de alvenaria, que tem a sua qualidade, obviamente, e aí com a obra que aí você falou. Tem a economia lá no final. Então você gastou um pouco mais, investiu nesse tijolo ecológico de qualidade, e aí lá no final da obra, com todas as etapas que você economizou, que você reduziu, com o material que reduziu, porque para o cliente, tudo aquilo que é jogado fora, ele já gastou na massa, na madeira para caixaria, em ferro que se joga fora ali, reboco, tábua, chapisco, toda aquela massa cai no chão que ele só recolhe e joga fora na caçamba, o cliente já pagou. Então ele pagou para fazer, pagou para jogar fora aquele pedaço, depois o pedreiro corta aquela parede para fazer a parte de encanamento, parte elétrica, aí joga fora mais alguns cacarecos ali, depois ele tem que gastar de novo para fechar essa parede, enfim. E aluguel da caçamba. E aluguel da caçamba. Direcionamento. Então, assim, de maneira geral, eu tive esse contato com o tijolo lá em 2000 e pouco, com um antigo gerente na empresa que eu trabalhava, o André Guilhem. Ele tinha uma casa com suítes, uma casa de alto padrão. Então, quando eu visitei ele lá, eu vi a casa, cara, que top a casa. Conforto térmico numa região muito quente. Eu falei, cara, isso aí, um dia que eu fizer a minha casa, eu vou fazer com esse tijolo. E aí, passado todo esse tempo, aí agora a gente chegou para trabalhar com esse tijolo para os nossos clientes. Então, assim, de maneira geral, um tijolo que proporciona o cliente fazer aquela casa dos sonhos, ou um cliente fazer um barracão de forma muito rápida, econômica, com segurança, resistência, baixo custo, quando você pensa no projeto finalizado, tá? Mão de obra não precisa ser especializada, basta que seja uma pessoa caprichosa. Então, de forma geral, você tem aí um baita auxiliar da construção. Seja ela uma obra pequena, média, grande, casa de médio alto padrão, barracão, enfim. Qualquer tamanho a gente consegue ajustar, com todos esses benefícios que você já tem, o exemplo em casa, né? Passa contato para quem, né, tenha interesse em contratar, em trazer um projeto para você, seja um arquiteto, seja um cliente, né, que possa entrar em contato com você. Quais são os canais que eles podem entrar em contato com você? Então, a nossa fábrica, Tijolos Ecológicos RAC, a fábrica fica em Contenda. Para entrar em contato conosco, nós facilitamos pela questão do sobrenome, Tijolos Ecológicos RAC, às vezes fica um pouco mais difícil de acessar. Então, a gente desenvolveu ali um site, tijolosecológicoscuritiba.com.br. Nesse site, fácil ali você consegue acessar, tem nossas redes sociais, Tijolos Ecológicos Curitiba, acessa a gente, já tem o contato lá de WhatsApp, por e-mail, qualquer forma que a gente receber o contato, a gente vai dar o retorno e poder trabalhar, auxiliar esse pessoal também para passar os amigos, os parceiros dos ramos associados ali para poder viabilizar essa obra. O nosso objetivo é viabilizar a obra do pessoal que quer trabalhar aí com o tijolo ecológico. Muito obrigado pela sua presença, Alexandre. Eu que agradeço. Nosso querido Quaquá será sempre muito bem-vindo aqui em Nova ConstruCast. Rapaz. Você que está nos assistindo, a gente quer deixar aqui o nosso novo evento, segunda edição, no dia 7 de dezembro.
entre em contato, vai ter um link aqui para você poder acessar aí o nosso site. Entre em contato conosco. Queria agradecer mais uma vez a Voigt Construtora por nos patrocinar, acreditar no nosso projeto. Você está pensando em construir na modalidade tijolo ecológico, entre em contato com a Voigt Construtora em Nova Constru. E queremos também já aproveitar e fazer um chamado para o próximo Mesa. E eu até gostaria que você desse só uma palavrinha sobre o Mesa que vai acontecer no 11 de setembro agora, às 19h30, ali no Shopping Estação, no 9º andar, no cowork da Aldeia e na sala da Voigt Construtora. Fez negócio? Ivo, com Como é que foi o Mesa certeza lá pra você? é um ótimo evento para você participar. É o que a gente sempre comenta, a questão do network. Você estar em um evento de network e você ficar quietinho num canto, Não dá negócio. não dá né? negócio. Agora, se você aproveitar e conversar com os diversos profissionais que estão ali, não tem como não fazer negócio. Então, assim, o Mesa é espetacular, uma fonte ali de vários contatos que você pode divulgar a sua empresa e fazer contato com empresas que você faz negócio ali ou dali a um tempo. Enfim, você tem todo esse relacionamento e consegue divulgar a tua empresa para várias outras empresas, de vários outros ramos. É uma experiência espetacular. Então é isso, gente. Esperamos você no próximo episódio. Até logo. Um abraço, Ivo. Obrigado pela oportunidade. Isso é uma bênção. Fechou? Rapaz. Viu? E aí? Deu? Foi legal, cara.